Oi meu povo, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo incrível aqui nesse canal e o papo de hoje é sobre silicone, o papo mais pedido, o papo não, né? O vídeo mais pedido lá no meu Instagram, pessoal pedindo pra eu contar como é que foi minha experiência. Então eu vim contar a história de P1 e P2. Pra quem não sabe, pra quem não acompanhou a resenha lá no meu Instagram na época que eu coloquei o silicone, eu batizei os meus peitos de P1 e P2, sabe? Tipo bananas de pijamas. Então, esses aqui são minhas peitolas novas, olha só. E tá assim. Não dá pra ver direito nessa blusa, né? Mas enfim, vou contar pra vocês os mínimos detalhes de como foi minha experiência. Quem for especialista aí e escutar eu falando alguma bobeira, me corrija nos comentários, tá? Mas eu sou apenas uma paciente, uma pessoa que colocou silicone, então eu não tenho conhecimento aprofundado. Então eu vou contar sobre como que foi comigo, tá? E antes de começar, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e tudo e tal, aquela baboseira toda. Porque esse canal aqui, pra você que ainda não me conhece, eu sou Mila Murta, expert em relacionamentos, eu falo de autoestima, de empoderamento, faço conteúdo pra mulheres. E se você tá aqui é porque você veio pra ficar. Então, ó, já se inscreve aí. E antes de começar contando a história, o vídeo vai ficar bem longo, tá? Mas eu vou tentar trazer o máximo de detalhes, porque quando eu coloquei o silicone, eu procurei muitos vídeos, eu assisti muitos vídeos e faltaram muitos detalhes que pra mim foram importantes. Então eu vou compartilhar tudo aqui com vocês, tá? Então se você tá aí pensando em colocar silicone, tá em dúvida, tá insegura, tá esperando a sua cirurgia, eu sei como é que é. Eu também maratonei vários vídeos e tudo e tal. Eu falei, cara, quando eu fizer o meu também vai ser um vídeo bem longo. Mas antes de começar, eu queria deixar bem claro que eu não estou incentivando ninguém a colocar silicone, eu só estou compartilhando a minha experiência, porque eu sei que muitas mulheres têm vontade de colocar e procuram esse tipo de vídeo pra saber como é que foi a experiência de outras mulheres, né, pra ter uma noção e tudo e tal. Então, essa é uma escolha muito pessoal e particular. Eu sei que existem, e não vou aprofundar também nessa questão do explante, essa questão da rejeição do silicone, existe isso. Então, se você vai colocar, pesquise mais sobre esse assunto, tá? Eu pesquisei muito, estava consciente que tem esse risco, mas ainda assim era um desejo meu e fiz mesmo assim. Então, cada um com seu cada qual, né? Bora respeitar aí. E enfim, muito satisfeita com as minhas peitiolas novas e vou contar pra vocês tudo do início, tá? Então a primeira coisa que eu queria esclarecer pra vocês, Mila, por que você resolveu colocar o silicone? Isso é um desejo seu desde mais nova? Não, tá? Eu sempre tive o peito pequeno, mas não era uma coisa que me incomodava no passado. Depois de um tempo, começou a me incomodar. Então era uma coisa que eu já começava a falar, já comentava com algumas pessoas que eu queria colocar quando eu tivesse a oportunidade. Mas nunca tirei do papel porque tinha medo e tal, e ficava meio insegura, até que eu comecei meu processo de emagrecimento e eu emagreci bastante. Eu emagreci uns 13 quilos e aí eu fazendo crossfit, eu fui ficando mais definida, mais seca e eu senti que essa parte aqui do meu corpo tava muito definida, tava com muito osso e tava me incomodando, assim. E como eu tenho uma barriga mais eu tenho tipo uma pochetinha, sabe? O formato da minha barriga é um formato que acumula tipo uma pochete aqui. A minha barriga tava ficando maior do que o meu peito e eu tava muito incomodada. E aí foi uma coisa que tava me deixando muito bolada, assim. Eu não ficava confortável de colocar um biquíni, eu não achava bonito. Já tava, sabe? Já tava me prejudicando, assim, de certa maneira. Então eu resolvi colocar. Outra coisa que vocês me perguntam também, o Dario, meu marido aí, me interferiu na minha decisão? Não, ele me apoiou, mas a ideia e a decisão foi única e exclusivamente minha, tá? Foi desejo meu por estar incomodada com essa questão do meu peito ser muito, muito, muito pequeno. Tá? Então aí decidi colocar e como vocês sabem, né? Quem sabe, né? Eu moro em Curitiba, só que eu me mudei pra cá tem um ano e pouco, eu não conheço muita gente aqui e a minha referência de amiga, a Mayara, ela tinha colocado silicone recentemente aqui na cidade. E aí eu peguei referência com ela do médico dela. Não vou indicar nenhum médico aqui, tá? Porque eu acho que isso é uma escolha, é uma coisa que você tem que pesquisar, você tem que buscar alguém que passe pra você segurança. Então essa escolha é muito particular e eu não quero influenciar nisso, tá? Então não vou falar quem é o médico aqui, mas vou compartilhar com vocês quanto que eu investi pra colocar o silicone. E, enfim, essa amiga minha me falou mais ou menos como é que era,
como que tinha sido, eu vi o resultado dela, gostei, e aí eu fui na consulta com esse médico. E aí gostei dele, foi tipo assim, ela tinha um retorno, e aí eu fui acompanhar ela nesse retorno só pra conhecer o médico. Eu não tinha planejado nada, gente. Eu tinha conversado com ela e tal, aí ela, eu vou ter um retorno tal dia, vão comigo? Aí eu fui com ela e lá no retorno dela eu já fiz minha consulta e já saí com a cirurgia marcada. Foi tipo assim. Aí, enfim, fiz a cirurgia no dia 3 de agosto de 2021, tá? Fazem exatos 5 meses, exatos, gente, hoje é dia 3 que eu tô gravando, 3 de janeiro, exatos 5 meses da minha cirurgia e, enfim, a cirurgia foi minha primeira cirurgia da vida, eu nunca tinha entrado num centro cirúrgico, eu tava muito nervosa, a minha mãe tinha até pensado de vir da minha cidade lá de Teoflotone pra cá, pra Curitiba, por causa do meu pós-operatório, mas eu falei com ela que não precisasse se preocupar porque o Dario ia cuidar de mim e, enfim, fiz a cirurgia. Como que foi a cirurgia, né? O período entre marcar a cirurgia e fazer a cirurgia foi de 1 mês e meio, basicamente. Então, a única coisa que eu fiz antes da cirurgia foi comprar esse óleozinho aqui, que é Bio Oil, que é um óleo para cuidado da pele, que é um de... Não sei se dá pra vocês enxergarem. Ó, esse aqui, ó, tá vendo? Maravilhoso. Esse aqui, ele é apropriado, é aqueles óleos pra grávida, sabe? Pra estria. Então, é bom passar antes da cirurgia pra já preparar a sua pele, porque vai esticar, né, minha gente? E a minha esticou com força. Então, marquei a cirurgia e tal e fiquei passando desde o dia que eu marquei esse óleozinho todos os dias no meu peito para preparar minha pele e não correr o risco de aparecer estria. Pode acontecer, vai depender da predisposição de cada um, mas o óleo ajuda a evitar que surjam, tá? Então passei esse óleo aí e fiquei passando ele ao longo do tempo, mas eu vou entrar em mais detalhes mais na frente. Vamos para a cirurgia, né? Quanto que eu coloquei de silicone? Quanto que foi e tudo e tal. Eu gastei na cirurgia, em média, 10 mil reais para fazer a cirurgia. Detalhe, o meu médico, ele pedia para você dormir. Eu sei que muitos médicos mandam o paciente para casa depois da cirurgia, umas horas depois. Eu não, eu fiz a cirurgia, foi 6 horas da manhã. Eu nem dormi direito no dia anterior. Eu fiz a cirurgia às 6 horas da manhã, fiquei no hospital o dia todo e só voltei para casa 1 hora da tarde do outro dia, tá? Mas isso foi um pedido do meu médico, ele costuma trabalhar assim. Então eu dormi lá no hospital, então dentro desse valor tá inclusa a diária do hospital, então em alguns lugares deve ser até mais barato, não sei, né? Mas tudo vai depender da cidade. Eu moro em Curitiba. Curitiba normalmente acredito que seja mais barato do que um São Paulo, Rio de Janeiro. Não sei, mas enfim, foi esse valor que eu paguei em 2021. Coloquei 450 ml, perfil super alto, prótese redonda da Silimed, tá? Tudo sugestão do médico. Mila, como que você decidiu o tamanho? Foi você que escolheu? Foi o médico? O médico me sugeriu 450 ml para o efeito que eu queria. E é isso que eu quero frisar aqui com vocês, tá, gente? Você fala a proporção que você quer, tipo assim, o efeito final. Então, como eu tinha conversado com essa amiga minha, eu levei fotos de pessoas com um peito mais ou menos na proporção que eu queria. Eu falava, olha, eu quero que o peito fique assim. Lógico que não vai ficar igual ao da fulana, tá, gente? Mas é só pra ele ter uma inspiração de mais ou menos o tamanho que você quer, como que fica na blusa, como que fica no biquíni e tal. E aí você manda a foto da pessoa, mostra pra ele, eu mostrei pra ele no celular. E aí ele falou, olha, pra ficar assim em você, no seu corpo, você vai ter que colocar a prótese do tamanho X. No meu caso, ele falou 450 ml. Eu queria um perfil, um colo marcado. Eu queria peito com aspecto de silicone mesmo. Então, foi isso que ele me sugeriu. Quando ele me falou 450 ml, eu tomei um susto, porque eu falei, meu Deus, eu vou ficar igual a Jojo Todinho, meu Deus, vai ficar horrível. Porque eu pesquisei vários vídeos aqui no YouTube, eu maratonei vários vídeos e ninguém falava de 450 ml. As meninas que colocavam 450 ml ficou, tipo assim, muito enorme, muito desproporcional. E aí eu fiquei com muito medo, sabe? Eu quase desisti. Eu só defini o tamanho
da minha prótese na hora da cirurgia, só pra vocês terem uma noção. Eles sempre pegam 3 tamanhos, né? Um tamanho intermediário, um acima e um abaixo. E aí ele decide lá na hora, né, qual que fica mais proporcional, qual que dá certo e tudo e tal. Então, eu resolvi, né, na hora da cirurgia lá, deixar nas mãos dele. Eu falei, olha, eu quero aquele efeito lá, você acha que o 450 fica melhor? Aí ele falou, bota 450, que foi o maior tamanho que ele tinha me sugerido. E ele colocou e realmente ficou, eu achei mara, mas vou contar pra vocês o processo, tá? Esqueci de falar a técnica que ele usou, foi dual plane, tá, gente? Eu não sei explicar direito, mas não é nem acima do músculo, nem abaixo do músculo. É uma técnica que fica meio que entre o músculo, tá? Então não fica aquele peitão marcado, mas também não fica aquele peito mais amassado. Então ele fica com o colo. Eu vou colocar as fotos pra vocês aqui, que vocês vão enxergar melhor, porque essa blusa minha não tá dando pra ver direito o efeito que ficou. Mas assim, eu simplesmente amei, tô apaixonada. Detalhe, são 5 meses pós-cirurgia, né? O resultado final, ele falou comigo que é só depois de 1 ano. Então, o peito vai mudando ao longo do tempo, tá? Então, tudo isso faz muita diferença no formato, principalmente. Então, o que aconteceu? Cheguei, fui lá, 6 horas da manhã, fui fazer minha cirurgia. Fui a primeira cirurgia que ele fez no dia. Ele faz várias. E aí, ele conversou comigo e tudo e tal. Eu tava me cagando de medo. E aí, eu deitei na maca, assim, e entrou o anestesista. Ele conversou comigo, o anestesista colocou soro na veia. E ele falou, vou colocar como é que chama? Ai, meu Deus, tipo um calmante, alguma coisa assim, pra eu ficar sonolenta, pra eu ficar meio grog, sabe? E aí ele falou, e aí, tá ficando grog? E ele foi conversando comigo, e daí eu apaguei, gente. E daí eu não vi mais nada. E foi assim, apaguei, e quando eu acordei, eu estava em outra sala, já operada, já enfaixada, e foi isso. Então, assim, foi muito tranquilo, eu não vi nada que aconteceu. Aí eu saí dessa sala, eu fiquei nessa sala, que era uma sala de observação. Eu tava toda enfaixada, né? Tava sentindo uma pressão muito forte, uma pressão muito esquisita. Parece que o peito tá te sufocando assim. E eu falo, meu Deus, só que você tá muito grogue de tudo, da anestesia. Então você fica meio aérea, sabe? Aí a pessoa pergunta, tinha uma enfermeira conversando comigo, eu nem sei o que ela tava conversando comigo, mas enfim. Quando vai passando, eles deixam você em observação por um tempo, e aí me mandaram pro meu quarto, e eu fiquei lá o dia todo, sabe? Quando a anestesia passou, o efeito, eu senti muita, 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 muita dor, tá? Só que aí eu chamei a enfermeira, e a enfermeira pegou e me deu um remedinho lá, e eu fiquei sussa de novo. Então, no máximo, foi tudo tranquilo. Eu tava me sentindo muito cansada pra falar, sabe? Quando eu saí da cirurgia, assim, eles falam que nem é bom ficar conversando muito, porque dá gases, é uma coisa assim. E a faixa te deixa meio, sei lá. E aí, como tava nessa época aí de pandemia e tal, eu não podia receber visita. Então, eu fiquei sozinha e o Dario foi me buscar só no outro dia. Então, ao longo desse dia foi assim, né? Recuperando, assistindo TV, comendo e tarará e tererê. No outro dia, o médico foi lá bem cedinho, tirou a minha faixa pra ver. E aí, ele viu que tava tudo ok. Ele falou comigo que eu tinha pouca pele e que o meu peito, com o tempo, ele ia ficando no formato. Ele ia mudar muito com o tempo, porque como eu tinha pouca pele, a prótese meio que tava amassada, ela estava apertada e ela ia demorar para ir pegando, como que eu posso dizer? Para ela ir pegando e se adaptando com o meu corpo, né? Então, foi isso. Fui liberada, voltei para casa e quais foram os meus desafios, né? Então, coisas que eu comprei para o meu pós-operatório, né? Geralmente, no seu médico, ele já indica um local para você comprar esses sutiãs, tá? Mas se não tiver, o sutiã que foi indicado, eu usei esse, eu comprei preto, porque aquele bege é muito feio, gente, é muito de vó. Eu comprei 2, sabe, esses sutiãs de pós-cirúrgico.
O meu foi da marca Mabella, ó, Mabella. E aí a mulher olha o seu tamanho lá pra ficar bem ajustado, ele fica bem apertado. E, gente, isso aqui é a cinta da vida, porque assim, sem isso aqui parece que seus peitos vão cair no chão, entendeu? Quando eu tirava o sutiã pra tomar banho, eu sentia que o meu peito ia despencar, mas não vai despencar, mas assim, a sensação é essa. Então, isso aqui foi minha segurança por muito tempo. Eu acho que eu usei 1 mês e meio o sutiã cirúrgico. Foi o que ele me pediu, tá? Eu fiquei 2 meses sem treinar. A partir de 2 meses ele me liberou pra voltar pro CrossFit. E o meu retorno pro CrossFit foi bem tranquilo, foi bem susto, não tive nenhum problema. Os primeiros dias eu fiquei com dor pra colocar a mão na barra, mas de resto consegui me adaptar bem, tá? Mas enfim, comprei 2, porque enquanto um lava, né, o outro tá sendo usado, então eu comprei 2. O que aconteceu? Quando eu coloquei o silicone, o meu peito, eu acho que pela minha pele estar muito esticada, o meu peito subiu muito. Então o meu peito ficou muito alto. E tava muito esquisito, gente. Então eu quero falar isso aqui, porque eu vou falar isso aqui e quem passar por isso vai passar o mesmo perrengue que eu, porque nós somos assim, ô teimosia. Eu assisti vários vídeos e quando foi a minha vez, a gente fica querendo olhar o peito pra ver o peito como é que tá, pra não sei o que lá. E aí eu tirava foto todo dia do meu peito. E eu tava muito inchada e tudo e tal. Tem muita gente que fala que anestesia também te deixa travada, então você não consegue ficar uns dias sem ir no banheiro e tal, mas ele passa uns remedinhos pra te ajudar com isso. Eu não tive problema não, o que é muito incrível, porque eu já tenho problema de constipação, mas a anestesia não me quebrou nesse caso não. Mas enfim, eu fiquei muito inchada e o meu peito ficou muito alto. Então, como ele estava demorando muito para baixar, né? O meu médico me sugeriu usar essa faixa aqui, ó. Que é uma faixa que você coloca em cima do peito assim, para empurrar o peito para ele assentar, sabe? Para ele forçar a sua pele a dar uma cedida e o peito ir pro lugar, certo? Mas o meu peito parecia, quando você sai de cirurgia, parece que seu peito tá aqui debaixo da garganta, assim. É um negócio tenso. E o pós-cirúrgico é tenso por causa disso. Sem contar que um peito ficou muito diferente do outro. Então isso me deixou um pouco em pânico, porque eu olhava no espelho e eu falava, putz, deu errado comigo. Nossa, meu peito deu alguma coisa, ele colocou e ficou feio e vai ficar assim e tarará. E eu sou muito ansiosa, eu não tinha paciência pra esperar o tempo e tal. E aí eu fui numa loja comprar um sutiã. Mas numa loja, tipo assim, numa loja comum, acho que foi na Marisa, eu comprei um sutiã na Marisa, de bojo. E aí, quando eu coloquei, eu vi que um peito tava todo no bojo e o outro peito tava, tipo, sobrando uns 3 dedos. Ou seja, um peito tava muito maior do que o outro. E eles estavam em formatos diferentes. Enquanto um tava redondinho, o outro tava num formato muito esquisito, muito estranho, muito feio. E aí, eu fiquei apavorada, porque eu falei, putz, deu errado comigo, meu Deus, esse peito vai ficar assim, nossa, coisa horrível. E não. Isso tinha 1 semana, gente. Então, assim, demorou cerca de 1 mês e meio pro meu peito ficar mais de boa, tá? Mais de boa. Mas lembra, o peito vai mudando ao longo de 1 ano, então pra cada pessoa vai reagir de uma maneira diferente, sabe? Então eu passei esse perrengue, eu fiquei desesperada, eu chorei, eu fiquei insegura, eu não queria contar pra ninguém. Aí eu tinha altos e baixos o tempo todo. Então, se você for passar pela cirurgia, você tem que estar preparada pra isso, porque é normal. A gente fica com medo, aí junta aquela ansiedade também, com medo de ter rejeição, de dar alguma coisa de errado, do seu corpo não se adaptar à prótese, mas enfim. Deu tudo certo, o Dario foi um anjo, ele me ajudou em tudo. E outras coisas importantes que é bom levar em consideração para você fazer a cirurgia. Compre, no caso eu não tinha, tá? Não sei se vocês têm, mas assim, compre um pijaminha bem confortável que seja de botão. Por quê? Porque você não pode levantar o braço acima do... Tem uma técnica hoje que
deixa que dá pra você levantar em 24 horas. Mas assim, as normais, né? Ainda você tem que ficar com o pós-operatório sem poder levantar o braço. Então você fica limitado ao movimento, né? Então, como você não pode ficar movimentando aqui, não dá pra você vestir uma blusa assim. Então, é bom você ter um pijaminha de botão pra te ajudar no pós-operatório. Foi o que eu usei e foi maravilhoso. Outra coisa que me ajudou bastante, eu peguei tudo aqui pra mostrar pra vocês, é esse tipo de travesseiro aqui, ó. Que é esse travesseiro triangular. Esse aqui é da Ortobon, que eu comprei. E, gente, isso aqui me salvou no pós-operatório. Por quê? Porque você tem que ficar deitada. Só que imagina você o dia todo deitada, na mesma posição. É horrível, você sente dor de coluna. Me perguntaram até, você sentiu dor? Eu não senti dor nenhuma. A dor no peito, assim, de dor em cicatriz. Não, nada. A dor que eu senti foi dor nas costas, porque eu ficava muito tempo deitada. E era muito ruim a pressão do peito, sabe? O peito, ele não dói. Ele, tipo, te pressiona como se ele estivesse te sufocando. Foi essa sensação que eu tive, tá? Mas não é nada fora do normal, não, tá? É algo suportável, mas é uma sensação bem esquisita. Então, esse travesseiro me ajudou muito, porque eu ficava o dia inteiro deitada e eu ficava deitada com ele assim. Então, eu ficava deitada nessa posição. Ao invés de deitar 180, eu ficava deitada assim. Era mais fácil de levantar para ir no banheiro, entendeu? Porque você não pode apoiar o braço, você não pode forçar. Então, tem que ter alguém para te empurrar assim as suas costas. Então, com o travesseiro nessa posição, fica mais fácil, você se esforça menos, sabe? Então, tudo isso é bom levar em consideração, porque esse travesseiro para mim foi um dos melhores investimentos que eu fiz no meu pós-cirúrgico, porque me ajudou muito, tá? Outra coisa que eu usei para cicatrização, né? Minha cicatrização tá ótima. Não vou mostrar aqui porque senão o YouTube vai tirar pode banir meu vídeo. Então, o que o médico indicou foi esse aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Nebacetin. Foi esse que eu usei enquanto tava fechando a cicatriz. Quando a cicatriz fechou, ele falou que não precisaria usar nada. Mas eu falei, o que é que eu posso usar pra acelerar, pra melhorar o resultado? Aí ele me indicou essa aqui, que é eu usei essa, que é o Contra-Tubex. Que eu usava ela, depois que eu parei de usar essa aqui eu usava quando eu fazia o curativo. Aí essa aqui eu usei depois que eu parei de fazer o curativo, só pra passar na cicatriz, pra cicatriz ir melhorando, tá? E isso aqui eu passava no peito pra não dar estria. Eu não tive estria nenhuma no meu peito, graças a Deus. E como eu disse pra vocês, gente, o que pega não é dor, né? Tirando essa dor nas costas, que é um perrengue, mas é meio que mais nos primeiros dias, que é chato. Pós-cirúrgico é chato os primeiros dias, porque eu sou uma pessoa muito ativa, não sei vocês. Mas você fica agoniada de ficar deitado na cama. É muito estressante. E aí começa a sentir dor nas costas e você não pode ficar se movimentando. Então assim, eu sei que é chato, eu sei que é ruim, eu passei por isso, mas é melhor ficar quietinha para o seu pós ser perfeito, maravilhoso. Então não fica movimentando, não inventa muita moda, não fica saindo. Então eu fiquei meu pós, eu pude, né? Eu não sei se vocês vão poder, como é que vai ser o esquema de vocês, mas evita ficar se movimentando, fazendo esforço, pegar coisa no alto. Tenha, né, antes de você fazer essa cirurgia, encontre alguém, não sei, uma mãe, um irmão, uma prima, alguém para cuidar de você, porque você precisa de alguém à sua disposição. Sabe, pra você ter ideia, para tomar banho, o Dario lavava meu cabelo, o Dario secava meu cabelo com secador. Então assim, esses detalhes são muito importantes porque você fica muito dependente. Uma pessoa para fazer comida para você, uma pessoa para cuidar de tudo, para te dar banho, para te ajudar em absolutamente tudo nas primeiras semanas. Para mim foram as 2 primeiras semanas. Depois eu fui desembolando as coisas sozinha, eu já estava mais independente, tá? Mas são esses detalhes aí. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa de contar para vocês. Então tem toda essa questão da insegurança, do quanto você se sente apreensiva. Outro detalhe, depois que você coloca silicone, você não quer usar muito bojo. Eu não gosto, detesto usar bojo. Hoje em dia, graças a Deus, me livrei do bojo. Então, eu era aquela pessoa que tinha coleções e coleções de bojo. Tudo que eu usava era com bojo, porque eu não tinha peito, né, gente? Então, o bojo me salvava. Agora, eu descartei tudo. Não perdi nenhuma roupa minha. Todas as minhas roupas
serviram, continuaram servindo, top de academia, tudo. Só sutiã que não. Porque o que acontece? Essa parte aqui, minha, eu não sei como é que chama isso aqui. Essa parte, ela é bem pequenininha, bem curta, né? E o meu busto ficou alto, porque é uma prótese redonda, alta. Então, ele dá um aspecto de que tá um peito ok, normal aqui. Mas quando você vira de lado, dependendo da blusa que eu uso, ele fica um peitão. E é um peitão mesmo. E eu queria um peitão, tô super satisfeita com a minha peitola, meu PMP2. E aí, o que acontece? Então, a taça tem que ser grande, mas essa parte aqui de baixo tem que ser pequena. Então, eu não consigo usar um sutiã qualquer. Tipo um sutiã desses sutiãs padrões 42, 44, M, G, não sei o que. Não dá pra mim, tem que ser um sutiã específico. E a loja que eu encontrei exatamente o meu sutiã é na Lingerie. Eu só compro o sutiã lá agora e é maravilhoso o sutiã de lá. Então eu só uso sutiã sem bojo, muito difícil usar com bojo. Acontece raras vezes, mas acontece. Eu tenho uns 2 sutiã com bojo, mas eu não gosto. Porque o peito já é muito grande e ele já tá num formato bonitinho, redondo. Então, eu prefiro usar assim. Confesso que eu não consigo usar ainda blusa sem sutiã. Já saí algumas vezes, mas eu fico um pouco incomodada porque o farol fica aceso o tempo inteiro. E eu fico me sentindo desconfortável. Mas dispensa sutiã, tá, gente? Depois você coloca silicone, assim, é uma coisa maravilhosa, assim. Você sente que seu peito tá... E a melhor parte de todas, que eu fico apaixonada, assim, sua autoestima muda da água pro vinho, biquíni, que era uma coisa que me deixava muito frustrada. Então, colocar uma cortininha, eu vou colocar umas fotos aqui pra vocês, mas quando você coloca uma cortininha, quando você coloca qualquer biquíni e fica aquele busto bonito, vantajoso, eu acho lindo, aquele peitão de silicone, é isso. Algumas pessoas querem, né, um resultado mais natural. Eu queria um resultado mais de peito de silicone e foi o que deu e saiu do jeitinho que eu queria. E tá maravilhoso, tá incrível. E, gente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu esqueci aqui. Acho que não. São essas as informações que eu tenho pra dar pra vocês. Uma das coisas que eu quero frisar veja por que você tá querendo colocar o silicone. Qual que é a sua expectativa em colocar o silicone, sabe? Você tem que estar muito bem resolvida por isso. Não coloque por padrão de beleza. Coloque porque você quer. Você é o seu padrão e porque você se sente confortável com isso, tá? E com relação ao tamanho, mais uma vez, busque inspirações e leve para o seu médico, mas escute o seu médico. No final das contas, é ele que sabe, ele que mexe com isso, ele trabalha com isso há anos, então ele que vai definir qual que é o tamanho proporcional para você. Não adianta você chegar, eu quero pôr 450ml igual da Mila para ficar igual da Mila. Os meus 450ml são pro meu corpo, pra minha proporção. E eu esqueci de algo importante, que eu sei que vocês vão me perguntar, quase que vocês iam me matar se eu não falasse. Né? Meu peso, a minha altura. Eu peso atualmente 64 quilos. Quando eu fiz a cirurgia eu tava com 62, tá? Mas é em média isso aí, tá? 62, 64. Eu tenho 1,70 de altura, tá? E acho que é isso que tem de importante aí pra vocês, só pra vocês se situarem e ver se bate com a proporção de vocês, mas perguntem ao médico de vocês. Pesquisem bastante sobre os prós e contras do silicone que existem, né? Então pesquise para ir ciente. Outra coisa que eu quero falar sobre os contras, né? Coisas que mudaram na minha vida. Eu não consigo dormir mais de bruços. Então eu não consigo ficar deitada de bruços, eu fico muito incomodada com o peito. Eu não sei se isso ao longo do tempo vai mudar ou se eu não vou dormir mais de bruço, mas eu não consigo, eu só consigo dormir de lado. Tem essa questão no pós-operatório também, que você só pode dormir de barriga pra cima, você não pode deitar de lado, mas com o tempo se acostuma, não é uma coisa de outro mundo. É chatão, mas nada que você não supere, vale a pena o investimento, vale a pena essa etapa. Outra coisa também, muitas pessoas perdem a sensibilidade. Lembrando que eu só coloquei o silicone, tá? Existem outras cirurgias que são, acho que é mastopexia, que é pra tirar a pele, levantar, aumentar o tamanho. No meu caso é só colocar. Então a minha cicatriz, ela foi aquela cicatriz só aqui embaixo do peito. E ela praticamente não aparece, porque o peito pesa e
o peito tampa, né? Os 2 risquinhos. São 2 risquinhos bem pequenininhos. A minha cicatriz já 5 meses depois tá rosinha. E não é uma coisa que me incomoda, é onde pega o sutiã, é onde pega o biquíni. Então, ficou pra mim perfeito, nada a reclamar. E com relação à sensibilidade, eu perdi parcialmente a sensibilidade. Algumas pessoas perdem por completo, outras pessoas perdem e não voltam, outras pessoas voltam depois, outras pessoas perdem parcialmente. No meu caso foi parcialmente. Algumas regiões do meu peito eu sinto sensibilidade, outras não. Então, eu sinto sensibilidade aqui em cima, eu sinto às vezes no bico, às vezes sim, às vezes não. E aqui embaixo é o lugar onde eu menos sinto. Nessa parte de baixo, abaixo do bico, eu não sinto tanta sensibilidade mais. Às vezes vai, às vezes volta. E vamos supor, quando eu tô tomando banho e tá, dependendo da pressão do chuveiro, se cai em cima do bico do peito me incomoda muito. Eu fico com muita sensibilidade, sabe? Então, são algumas coisas assim que mudaram, que eu já estava ciente, que eu pesquisei muito com relação a essa questão da sensibilidade, que é normal, mas enfim, muitas mulheres não querem correr esse risco, então é bom você buscar conhecimento, perguntar para o seu médico, esclarecer todas essas dúvidas, né, essas inseguranças aí com relação a corpo, a proporção, aos prós e os contras, né, e enfim, mas pra mim valeu super a pena, não é uma coisa que me incomoda, não é uma coisa que, tipo, nossa, mudou a minha vida e tal, eu consigo lidar com isso bem, com essa questão da sensibilidade parcial, mas, enfim, o efeito que dá nas roupas, no sutiã, no biquíni, em tudo, tipo, é outra coisa, gente. Então, pra mim, valeu super a pena. É uma cirurgia muito tranquila. Foi, acho que 40 minutos de cirurgia, se não me engano. E, assim, muito, 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 muito sussa, tá? Eu acho que eu não esqueci de nada. Espero que eu não tenha esquecido de nada. Eu tenho certeza que eu vou desligar esse vídeo aqui e eu vou lembrar de alguma coisa que eu tinha que contar pra vocês e eu esqueci. Mas enfim, gente, foi isso. A volta ao treino foi bem tranquila, vida normal, já tô, né, curtindo praia e tudo e tal. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram. Se ficou faltando alguma coisa, eu coloco nos comentários ou na descrição do vídeo, tá? Eu complemento aqui. Mas eu acho que eu consegui abranger mais ou menos tudo a respeito do silicone, da experiência. O pós-operatório é aquele perrenguinho, mas vale muito, muito a pena, tá? Se você tá no pós-operatório, fica tranquila, vai dar tudo certo. Puxa toda a positividade aí, que os dias de glória estão logo aí, tá bom? Um beijo grande pra vocês e até a próxima.